Agora sim. Muito boa noite a todos. Falamos aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estamos aqui juntos na disciplina de Biogeografia para alunos do terceiro ano de licenciatura em Geografia. E é com muita satisfação que hoje, dando sequência ao ciclo de palestras, né, que são também aproveitados por alunos da pós-graduação, que convidamos, então, pós-graduação em Geografia, desculpem, na disciplina de Conhecimentos Locais e Etnociências, do programa de doutorado e mestrado em Geografia. Então, é que com muita honra e dando sequência ao ciclo de palestras, convidamos para esse bate-papo a professora, doutora já, né, em Geografia, Cleusi Bobato Stadler, né, que participou também do grupo Interconexões, do qual, né, fazemos parte, e hoje o tema da palestra dela, portanto, será muito próximo ao tema da biogeografia. Ela vai tratar, então, das sementes crioulas, né? E o seu trabalho, então, ela foca principalmente nas relações de troca, reprodução, qual o simbolismo, qual o significado dessa reprodução da biodiversidade regional. Então, ela faz o estudo dela aqui na região dos Campos Gerais. Então, é com muita honra, Cleusi, e satisfação que eu gostaria, talvez, se você pudesse, antes de iniciar a apresentação, se a exposição, desculpe, com os slides, se apresentar, né? Dizer mais ou menos da onde que você vem, a sua formação, né? E para então depois a gente começar a desfrutar aí das suas informações relativas à sua tese, né? Muito obrigado, boa noite, Cleusi, fique à vontade. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, fazendo essa apresentação. Gostaria de estar aí presencialmente, que eu acho que presencial é muito mais cativante, vamos dizer assim, né? Então, eu fui professora há 32 anos pela rede pública estadual do Paraná, em Imbituva, moro em Imbituva. Por isso que eu perguntei se tem algum ex-aluno, porque sempre em geografia tem uns alunos meus aqui de Imbituva espalhados por aí, né? Mas eu fui professora de história, escritora também de livros da história de Imbituva e estou terminando o doutorado em geografia, porque eu também estou fazendo licenciatura. Está fechada a câmera, professor? Eu estou vendo aqui assim. Não, eu não vejo a Cleusi. Talvez seja o meu computador aqui. Eu vejo ela. Ah, então tá, desculpe. Ok. Pode continuar. Então, eu faço licenciatura em geografia, também já estou no final, porque quando eu me formei em história, eu tinha disciplinas de geografia, mas não tinha a formação completa em geografia. Então, eu vou me formar em licenciatura em geografia, já estou aposentada dos 32 anos que eu trabalhei de história, e agora vou terminar a geografia com o doutorado de geografia. Eu faço parte do grupo Interconexões, graças ao professor Nicolas, né? Também fiz meu estágio da universidade, estágio superior na disciplina de biogeografia. Comecei com o professor Nicolas e terminei com a professora Karen Linette Ornes. E aí trabalho com as sementes crioulas. Então, faz parte, né, da pesquisa de geografia dentro da biogeografia, mas também faz parte da história com a história oral e com as práticas e memórias dos agricultores de comunidades tradicionais. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Vocês confirmam para mim se vocês vão ver a apresentação normalmente.
porque aí eu não consigo ver vocês. Está aparecendo no normal. Isso. Cleusi, talvez se você pudesse abrir como apresentação, né? Dar um zoom, expandir. Ela está bem pequenininha. Ai, não. Agora não está melhor, professor? Tem um item ali, apresentação de slides ali, não sei se você vê na parte superior ali em azul, na barra do PowerPoint. Não. Ali tem o início, né? Início, depois arquivo, editar, lá em cima na barra. Será que se eu parar a apresentação... F5, o teu é Windows, acho que F5 ele vai. Ou talvez, Cleusi saiu, talvez se você quiser mandar para mim o slide. Oi, Cleusi, se você quiser mandar para mim também, eu posso passar aqui. Né? Eu posso... Agora, acho que será que não vai dar certo? Porque agora eu saí, entrei de novo, ele apareceu diferente aqui. Tá, dá uma olhadinha se você consegue, então. Então, apresentar uma janela? Muito obrigado. Isso. Uhum. Há uma movimentação na sala ali. Ali, isso, Cleusi. Então, ali em cima tem apresentação de slides, né? Não está aparecendo agora? Para mim está aparecendo grande. Tá, mas para nós está pequeno. Deixa eu ver aqui. Ali em cima, isso, ali. Mais um pouquinho para o lado direito. Mais um, apresentação de slides. Clique aí tem... Resolução? Não, apresentar ali, acho que é o primeiro ou o segundo. Ali é o primeiro. O que diz ali? É também pequena, apresentação. Personalizar a apresentação. Não, é outro, acho que é o mais do começo, lá do lado esquerdo. Do começo? Veja aí se vai... Clicou? Para mim, cliquei e apareceu grande. Que para nós não aparece, então. Tá certo. Vamos assim mesmo, então, né? Ou você quer mandar para mim aqui, eu reproduzo. E você aparece falando para nós. Acho que vamos assim mesmo. Será que não tem uma forma de... Eu achava que era F5, né? Geralmente F5... Quando eu apertei o F5, daí ele saiu. Né? Você não tem como aumentar esse zoom aí? Ali embaixo, lá embaixo no lado direito. Aí. Não, né? Não. Aí, agora sim, beleza. Agora sim. Uhum. Cortou um pouquinho. Nossa, para mim ficou agora muito grande. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo... Um pouquinho menos. Uhum. Isso. Não é mais prático você mandar lá o professor publicar? Para mim apareceu agora tudo grandão. Eu não tô... Agora está muito pequeno. Para mim tá, eu tô vendo só a metade, apareceu um zoom grandão. Aí assim ele fica normal para mim, mas aí eu acho que lá na sala não consegue. Tem 3 pontinhos, aonde que é isso? Dizem que é para mim, só que não está aparecendo. Vamos ver aqui, destaque. Agora parece que foi, Cleusi, está um pouquinho melhor para nós. Tá bom aí? Tá. Então vamos lá. Qualquer coisa o senhor me interrompe, daí... Perfeito. Como é que tira isso aqui, pessoal? Então, agora deu certo. Só um minutinho aqui. Não. Peraí, mas tem um lance aqui, Cleusi, peraí. Agora você apareceu, Cleusi? Mas eu não estou vendo vocês. E peraí, só um pouquinho. Será que está reproduzindo aquela... É um automático mesmo.
E aonde que vai, será? Mosaico. Tá. Cleusi, é o seguinte, agora só vejo você e o... Ah, só clicar aqui. Tá aí, tá, beleza. Agora fixo esse aqui, né, pessoal? Agora sim, Cleusi, pode ficar tranquilo. Então, eu vou dar sequência e qualquer coisa o senhor me interrompe, então, professor. Tá bom, Porque eu beleza. não estou enxergando vocês aqui, só os meus slides. Tá ok. Então, não é bem uma aula, né? É uma apresentação da minha pesquisa, cujo título eu coloquei como Sementes Crioulas, semeando territórios da agrobiodiversidade, partilhando saberes, narrando histórias em 3 comunidades tradicionais do Paraná. Aí o professor Nicolas é meu orientador e o professor Márcio Alice, que é meu co-orientador. Eu começo colocando aqui para vocês o significado da palavra uma semente dada pelos indígenas, tá? Então, Iri Idai, que significa uma semente. Então, põe a semente na mão de quem semeia, põe a semente na mão do semeador, põe a semente na terra e deixa germinar. A semente nasce e cresce. Cleusi, desculpe, não Oi. está aparecendo o slide esse. Ele está bem estático. Você não Ele quer mandar, não- não quer mandar aqui que a gente... Agora parece que foi isso. Isso? Foi. Uhum. Então, eu não posso deixar no grande, eu tenho que deixar pequeno aqui. Tá. Tá. Se quiser Eu vou continuar... clicando em cada um deles, daí ele vai aparecendo. Perfeito. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para mim poder enxergar inteiro. Ok. Então, vamos lá. Ali, só para colocar, é o meu banco de sementes. Não é meu banco, é o banco de sementes da comunidade do projeto Interconexões. Mas a gente fala meu banco porque você está acostumada, né, a falar na tese que eu fui organizando e é uma mala mesmo de viagem. Eu já troquei várias vezes essa mala, comecei com 3 amostrinhas de semente e hoje já estou com mais de 250 amostras de sementes, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande carregar esta mala de sementes, porque isso aqui é a vida, né? Isso aqui se você colocar na terra, ela seja uma semente que já passou 2, 3 anos, ela vai produzir da mesma forma. Então, isso aqui é o fruto que vai saciar a fome, que vai dar a soberania alimentar para os nossos agricultores. E é a vida que representa a agricultura. Então, a minha pesquisa, ela se desenvolveu praticamente em 4 comunidades, mas a gente considera 3, já explico por quê. Porque a comunidade faxinalense Sete Saltos de Baixo, em Ponta Grossa, onde a Marilei mora, a comunidade quilombola Palmital dos Pretos, em Campo Largo. Aqui é uma comunidade caiçara, mas, na verdade, ela não é uma comunidade tradicional. Então, eu pego 3 senhoras que são guardiãs de semente em Pontal do Paraná. E o NEA, que é o Faxinal dos Galvão, que é a minha comunidade aqui de Imbituva. Nessas comunidades, aqui está a localização geográfica dessas comunidades tradicionais, né? Então, aqui nós temos Pontal do Paraná, com a comunidade Guaraguaçu, aí eu tenho Ponta Grossa, né, que pega daí a comunidade Sete Saltos de Baixo, está aqui, Sete Saltos de Cima, que está no meio, que é onde nós temos uma casa de sementes, e Palmital dos Pretos. E aí nós temos Imbituva e Ivaí, que pega a região da pesquisa do NEA, ou seja, do nosso grupo Interconexões. Não se preocupem que nos slides eu coloco bastante escrito, mas eu vou explicando e vou passando mais rapidamente. Então, o tema da minha pesquisa, da minha tese, é a agrobiodiversidade de sementes crioulas. Ela apresenta, na verdade, e a gente estuda e procura trabalhar com o processo de reterritorialização da agrobiodiversidade na região dos Campos Gerais e Centro-Sul do Paraná,
em comunidades tradicionais. Então, eu tenho essa diversidade, eu tenho o Faxinal Sete Saltos de Baixo, tem a comunidade Sete Saltos de Cima, que fazia parte do Faxinal Sete Saltos de Baixo, tem a comunidade quilombola, tem a região de Guaraguaçu, e tem um faxinal, que hoje não é mais faxinal, do Faxinal dos Galvão, aqui de Imbituva. Então, são praticamente 3, 4 diferenciações de territórios, são territorialidades diferentes, e são sujeitos guardiões de sementes que, pelas práticas que eles construíram, eles detêm essas referências para a sustentabilidade dos seus ambientes e a formação de territórios geográficos, econômicos, quer dizer, aquilo que sustenta eles, socioculturais, porque eles fazem essa troca, esta rede de conhecimentos, de saberes, de tradições, e simbólicos, porque para eles a semente crioula cria um território simbólico também. Então, nós estudamos, né, com eles os saberes, os fazeres com as terras, com florestas, com agrofloresta, através de um estudo etnográfico interdisciplinar. Então, como é a autonomia socioambiental dessas comunidades tradicionais, essa organização social interna, externa deles, que eles vão se relacionar também com redes de semente, a reza, os grupos dos guardiões de sementes. Então, mais para frente, vocês vão entender melhor todo esse processo. Então, as práticas, os saberes desses agricultores estabelecem um espaço geográfico. Não é apenas um território físico, é um espaço geográfico que extrapola o lugar deles, extrapola esta comunidade, por exemplo, extrapola o espaço só do faxinal, só da comunidade rural, ele vai mais além, ele faz essa relação com as outras comunidades, instituições, como um espaço geográfico distinto, mas que tem essa identidade de comunidade tradicional, né, com suas territorialidades específicas. Mas a gente percebe no final da pesquisa, e agora no final da tese, que todas essas práticas, esses saberes, eles se integram a uma região, a um todo regional. Porque aí eu vejo Ponta Grossa, eu vejo Guaraguaçu, eu vejo Imbituva, eu vejo Irati, Rebouças, Rio Azul. Então, as práticas que a gente pesquisou, que a gente tentou identificar, e como eles trabalham e armazenam essas sementes crioulas, ela faz parte de uma rede, de uma integração entre as comunidades, através de uma troca de sementes. Então, essa troca dessas sementes, essa integração entre as comunidades, vai formar novas práticas constituintes de uma formação sociocultural, quer dizer, é a cultura desses guardiões de sementes em meio a uma grande diversidade regional. O que eu usei como aporte teórico, né? É um aporte, ou seja, uma teoria interdisciplinar. Eu usei antropologia, história, ciências naturais, com agroecologia, biologia, né? E principalmente, claro, né, o objetivo, a geografia, que se apoiou nas pesquisas de Rafestan, de Saquet e Hasbert, em torno do conceito de território, e outros, claro, conceitos correlatos, como territorialidade, e essas territorialidades, elas que extrapolam o espaço, elas estão dentro das dimensões política, econômica, simbólico, cultural, e assim por diante. Então, de acordo com esses autores citados, a perspectiva conceitual adotada nas análises dos dados da pesquisa, ela contempla as dimensões materiais e imateriais do território. Então, eu não tenho um território só do lugar da residência, só do espaço físico dessas comunidades e desses guardiões de sementes, mas principalmente das práticas materiais, e também do espiritual, do pertencimento, da identidade a um grupo, a uma comunidade, e
o cotidiano de vida deles, o exercício da vida deles, porque plantar a semente crioula é uma identidade deles, é um pertencimento daquela comunidade, daquela forma de vida. Então, isso é a agrobiodiversidade. Dentro dessa questão de território, aqui, claro que entra mais a questão teórica da geografia, né? Então, esse território que eu trabalho é aquele que identifica o sujeito, mas os sujeitos humanos e não humanos, e as suas ações dentro do mesmo espaço, porque dentro de um território não tenho só o território do homem, mas eu tenho o território também do solo, da semente. A semente é um ser não humano, mas ela tem vida, né? Então, é a integração ao espaço com as práticas, com os saberes, com as sementes, né? Dando a esse espaço um novo significado. Então, forma uma territorialidade, um território que não é só físico, mas é um espaço muito maior que está relacionado à territorialidade. A reterritorialização através da permanência dessas práticas, como eles fazem o plantio da semente, como eles armazenam a semente, como eles têm essa diversidade de sementes, né? As origens deles, da onde eles tiveram onde eles conseguiram essas sementes, né? Do ressignificado dado ao espaço deles. Então, eles não estão só numa comunidade tradicional. As sementes, elas se espalham, elas são trocadas, elas são ressignificadas e elas trazem um valor simbólico muito grande para eles através do que é vivido para eles. É uma relação integrada entre a sociedade e a natureza, a vida material e simbólica. Então, é um território vivido, né? O território das sementes crioulas, não só aquele espaço da comunidade tradicional, mas que simboliza a existência, ciclos de vida, de plantio, de colheita, territórios das lutas pelo ser, o ser guardião de semente, né? Pela existência, pela identidade deles enquanto guardiões de sementes, e a existência desses guardiões de sementes e comunidades tradicionais, porque a maioria dos guardiões de sementes estão nessas comunidades tradicionais. Pode até ser, como, por exemplo, o Faxinal dos Galvão, que ela não é mais uma comunidade tradicional, mas a prática que eles desenvolvem na agrobiodiversidade, na biodiversidade, faz parte da história desta comunidade, das comunidades tradicionais, né? Enquanto grupos distintos. Então, essa agrobiodiversidade é o tema principal, né, da pesquisa, é o resultado da interação entre os sistemas de cultivo, as espécies, as variedades, a diversidade humana e a diversidade cultural. Então, a minha pesquisa, ela se baseia nesse vamos dizer assim, nesse tema, né? Essa interação, esse conceito de agrobiodiversidade defendido por Santilli, né? Que traz as dinâmicas, as relações entre as sociedades humanas, as plantas cultivadas, as sementes, os ambientes onde eles convivem, e daí isso repercutindo sobre a conservação dos ecossistemas cultivados, de promoção de segurança alimentar, nutricional dessas populações humanas, né? E também a inclusão social deles e o desenvolvimento rural sustentável dentro dessas comunidades. Então, isso é a agrobiodiversidade. E por que sementes crioulas? Né? O termo crioulo, muitas vezes, eles colocam dentro da história até como pejorativo, porque está relacionado, né, a questão dos negros, mas isso dentro das sementes, ele tem o sentido de característica de planta-semente que está em cultivo naquele local durante um determinado período de tempo mínimo, entre 10 e 20 anos. Então, eu já encontrei, de acordo com Santilli também,
que a semente crioula, ela pode ser considerada semente crioula mesmo, já com 5 anos de guarda. Então, a partir dos 5 anos que o agricultor guarda a semente e replanta, ele já está fazendo essa reprodução de semente crioula, e ela é considerada como semente crioula, né? Se ele tem a diversidade. Então, nessa agrobiodiversidade, constata-se que a maioria dessas culturas de interesse agrícola, elas estão relacionadas ao milho, feijão, soja, trigo, que não são nativas do Brasil. Então, aparentemente, apenas o amendoim, a mandioca e algumas abóboras podem ser consideradas culturas nativas do Brasil. As demais culturas vieram de outras regiões, por exemplo, o milho doméstico, o feijão. Se nós pegarmos o feijão branco, é nativo da América, mas o feijão preto não. Mas nós temos também feijão vermelho, feijão sojinha, depois nós vamos ver para frente. Então, na agrobiodiversidade, nós temos uma infinidade de diversidade de plantas. Por exemplo, o feijão, eu comecei com o feijão preto e o feijão branco. Hoje, eu tenho 72 variedades de feijão. Então, vejam a diversidade dessa planta, dessa semente, no caso, né? Então, do Brasil mesmo, nós podemos considerar como nativas do Brasil, crioulas do Brasil, a mandioca e a abóbora. Mas dentro dessa agrobiodiversidade, então, entra as diversidades de espécies, que nós estamos acabando de falar, né? As variedades agrícolas de batata, de alface, tomate, o milho, feijão. Então, nós temos uma diversidade imensa de espécies. Pode não ser nativa do Brasil, mas ela pode ser nativa da América, da Europa, mas ela foi se difundiu dentro do nosso território e hoje ela compõe essa variedade agrícola. Que faz parte dessa agrobiodiversidade. Além dessas variedades e espécies, nós temos os ecossistemas agrícolas também, que compõem essa agrobiodiversidade. Pode ser um sistema de plantio em terraço, né, como nas Filipinas, pode ser uma monocultura de soja, como no Paraná, pode ser um sistema de agroflorestas, como nós temos no Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui na região do centro-sul do Paraná, ou como no México. Então, nós temos vários ecossistemas agrícolas que fazem parte desta agrobiodiversidade. Então, esse conhecimento local, a cultura, eles também podem ser considerados integrantes da agrobiodiversidade. Aí que entra a minha pesquisa, porque como que eu encaixei a história dentro dessa agrobiodiversidade? É o conhecimento local, a cultura que eles repassam através da história oral. Como eles replantam essas sementes, como eles guardam essas sementes, são as práticas culturais deles. Então, essas intervenções humanas, essas diferentes práticas de manejo dos agroecossistemas, os saberes, os conhecimentos agrícolas, né, que não são só forma de plantio, mas também o plantio está relacionado às festividades, à alimentação, né, o uso culinário dessas sementes, o uso das ervas medicinais e assim por diante. Então, essa agrobiodiversidade, eu criei essa figura, esse esquema, para dizer que a minha pesquisa, ela é uma semente. Então, aqui é como se fosse uma semente de feijão, que essa semente, ela faz parte da biodiversidade, mas dentro dessa biodiversidade, que nós temos inúmeras plantas, animais, sementes, nós temos a agrobiodiversidade, que está relacionada às sementes crioulas. Mas essa agrobiodiversidade e biodiversidade, ela se forma dentro de um ecossistema agrícola misto, com espécies e variedades colhidas, diversas espécies, sementes, plantas, ervas medicinais, espécies de animais que estão sendo resgatados, como o porco de origem moura, os tipos de solos em áreas cultivadas,
a prática de manejo, como eles fazem a produção, né, dessas sementes, e o conhecimento local e cultural dessa diversidade. Então, ela é uma semente que ela produz os frutos dentro desse esquema, né, desta agrobiodiversidade. Então, as sementes crioulas, elas são grãos, mudas, podem ser, né, grãos, mudas, ramas, são as sementes. Essas sementes, elas são cultivadas por diversos anos, como eu já coloquei, de 5 até 20 anos. E pode ser muito mais. Tem uma senhorinha, eu já vou passar para frente, vocês vão ver que ela tem uma semente há 70 e poucos anos que está com ela. Então, é o cultivo, ela planta, ela reproduz e ela guarda novamente a semente. Tem a secagem e armazenamento adequado, porque senão pode se perder esta semente, e se eles perdem a origem da semente, eles não têm como resgatar novamente, só se ele já colocou essa semente dentro do banco de sementes e fizer esse intercâmbio e essa troca de sementes e de conhecimentos com outras redes. Por isso que se mantém essas sementes crioulas por mais de 10, 20, 50 anos, né? Porque as práticas de manejo, elas são desenvolvidas por as pessoas mais antigas nas comunidades tradicionais. Então, elas plantam dentro do seu ecossistema, dentro das suas práticas tradicionais, e elas reproduzem essas sementes. E essa troca que garante que essa semente persista por muitos anos. Então, vocês conhecem o que são essas sementes crioulas? Né? Essas sementes, elas fazem parte dessa diversidade agrícola, né? Dessas sementes cultivadas, dos manejos, como eu já coloquei até agora. Né? No Brasil, elas fazem parte dessas variedades tradicionais, sementes crioulas, né? Do milho, feijão, hortaliças, adubos verdes, plantas medicinais e assim por diante. Essa semente, ela traz o significado de vida, o valor da sobrevivência dessas comunidades tradicionais, desses guardiões, da resistência, da luta deles para serem reconhecidos como guardiões de sementes, seja numa comunidade rural, ou seja numa comunidade urbana, como, por exemplo, Guaraguaçu, ou em Palmeira, como nós temos hortas urbanas, da continuidade, da perpetuação, né, dessa inter-relação das crenças, dos conhecimentos e das práticas. E ela vem, essa semente, da natureza, a natureza que fornece, não é o homem que criou, né? Da crença dos indígenas, foram as comunidades tradicionais, os quilombolas, faxinalenses, os povos... muitos outros grupos, né, associadas aos conhecimentos, às experiências que os indivíduos têm do mundo, dos significados, dos valores, dos saberes. É muito interessante quando a gente estuda, eu coloco num dos capítulos da tese, toda a origem de cada semente com os indígenas. Então, você fica assim espantado com o conhecimento que eles tinham e com respeito pela própria natureza. Por isso que eu trato a semente como um sujeito não humano, porque ele é um sujeito de vida, né? Essa mão aqui, com muito prazer, é a minha mão plantando uma semente na comunidade de Sete Saltos de Cima, do seu Antônio Strufka. Então, essas práticas cotidianas, memórias, vivências, elas vêm com esses guardiões de sementes, né? Que eles estimulam essa variedade de plantas, de árvores, de sementes, fazem plantio de sementes consorciadas, milho, feijão, né? Plantio de erva mate sombreada, hortas orgânicas, né? Muitas outras práticas. Agora, vou colocar mais as imagens para vocês dos guardiões. Então, aqui nós temos um dos principais deles, que são desses guardiões, que é o seu Antônio Strufka, que tem 63 anos. Essa é a primeira casa de sementes que nós conseguimos organizar, e começávamos assim com o seu Antônio, no Sete Saltos de Cima.
E o seu Antônio é a Casa de Sementes José Sarnic, né, que era o agricultor que era dono da propriedade. O seu Antônio é uma pessoa assim espetacular, é um dos guardiões de sementes, um dos primeiros dessa região, aonde ele faz a produção de forma orgânica, né? Ele tem esse patrimônio cultural, as sementes dele foram já testadas pelo grupo do Coletivo Triunfo, a gente faz parte, e ele tem o certificado de semente crioula mesmo, né? E ele faz essa conservação e seleção de diversas espécies, principalmente de milho, trabalhando de maneira equilibrada, né, com o meio ambiente. Aqui nós já temos também o banco de sementes da comunidade Faxinal dos Galvão, aqui de Imbituva, onde o seu Antônio Silvestre e a Maria Janete, eles começaram com o projeto Interconexões, com a minha pesquisa, e hoje ele já tem a Casa de Sementes Joaquim e Juvelina Leite, para manutenção e produção de sementes crioulas, né? E aí eles, por exemplo, este ano, o ano passado, em setembro, eles plantaram, o Silvestre plantou mais de 28 variedades de feijão, que nós conseguimos nessa troca da rede de sementes. E aí ele está reproduzindo e guardando as sementes, está produzindo para ele com respeito total ao ecossistema dele, ao meio ambiente que ele tem, e de forma orgânica. Então, aqui vocês têm a propriedade do seu Silvestre, aonde ele tem a horta de mandala orgânica, né? Então, ele faz dentro da propriedade dele, ele tem o plantio de adubos verdes, né? Ele está fazendo várias experiências dentro da propriedade dele com essas espécies diversificadas de milho, arroz. Arroz ele plantou esse ano só. A abóbora, ele já plantou, tomate, variedades diferentes de milho, mas principalmente ele está se dedicando às variedades de feijão, né? E ele tem essa diversidade de ecossistemas agrícolas, né? Ele utiliza a palhada, ele faz formas orgânicas de cultivo da terra. Então, ele trabalha. O centro da pesquisa seria sujeitos humanos e não humanos, né? Então, esses sujeitos dessas comunidades tradicionais, como o seu Antônio, como o Antônio Silvestre, a Janete, o seu Antônio lá do Faxinal Sete Saltos de Baixo, e muitas outros guardiões que eu já vou colocar ali para frente, eles são sujeitos tradicionais, né, das comunidades faxinalenses, quilombolas, agricultores, que pelos seus conhecimentos, suas técnicas e seu modo de vida, eles estão fazendo parte, estão reproduzindo a agrobiodiversidade. Dentro dessa mandala do seu Silvestre, então aqui tem as plantas medicinais no meio, como ciclo de vida, e aí em volta ele faz a diversidade das hortaliças. Mas ele também, aqui, ó, muitas práticas da agricultura que ele pratica, e não só ele, os outros agricultores também, os outros guardiões, engloba todos os elementos que interagem na produção agrícola, nos espaços cultivados. E a diversidade biológica, porque ele tem variedades de sementes, mudas e raças crioulas que ele está reproduzindo agora. Então, aqui são as espécies diferentes, ele identifica todas elas dos feijões, que ele plantou mais de 28 variedades de feijão, e ele está também reproduzindo a raça moura de suínos, que é o porco faxinalense. Então, com documentação, né, da origem, da onde vem, e ele já fez a reprodução dessa raça moura de suínos. E isso também foi identificado no Faxinal Sete Saltos de Baixo. Então, dentro desse
desse espaço de agricultura dele, ele tem uma diversidade de atividades. Ele faz a horta orgânica, ele tem a produção de mel, ele faz o plantio de adubação verde, ele tem o gado leiteiro, então ele ele utiliza-se da agrofloresta que tem em volta da propriedade dele, então ele faz o plantio da erva mate também sombreada, então ele tem um dos guardiões de sementes que tem a diversidade do ecossistema dentro da propriedade dele. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Isso tudo eu já coloquei para vocês. Então, aqui são imagens que vocês podem ver de aproveitamento de fontes naturais de água. Até a professora Lígia está trabalhando também num projeto lá nessa propriedade do Seu Silvestre, né? Então, não só as plantas, não só as sementes, né? Mas os animais, solo, água, relevo, floresta, né? Na construção dessas paisagens. Aqui nós vamos ter o plantio da diversidade das espécies, como também batatinha, além do feijão, né? Ele não se dedicou muito ao milho, porque o milho, ele tem ele mistura, né? Então, tem me fugiu a palavra agora, já lembro, mas ele casa um com o outro, né? E aí não deu muito certo. Então, ele está se dedicando mais ao plantio do feijão, mas com técnicas tradicionais, né? Com malhar o feijão e tudo mais, e não só ele, né? Mas das outras comunidades também, que já vai aparecer ali também para vocês. Como, por exemplo, aqui, que é no Sete Saltos de Baixo, né? Que vai compor também as hortas que estão próximos às casas dos agricultores, que é uma das práticas comuns de vivência deles, né? A prática de fazer a horta ao lado das casas. Além disso, nós temos também, né? Plantios de hortas consorciadas, né? Então, tem o feijão com o milho, com a batatinha, com ervas medicinais, aqui a planta do rosário, né? Com abóboras, aqui com a berinjela. Então, aqui também nós temos alface, cebolinha. Então, a diversidade de espécies que eles fazem com as sementes crioulas. Dentro dessas práticas também, nós identificamos a produção da erva mate, bem com manejo tradicional, feita por um dos guardiões também de sementes, o Arildo, da comunidade Sete Saltos de Cima, né? E aí ele faz o sapeco da erva mate de forma bem tradicional, um buraco no chão, né? E aí ele retira a erva mate, ele faz o sapeco dessa erva mate, a trituração, e produz a erva mate orgânica. Então, esta prática faz parte dessa comunidade tradicional. Aqui seria ele. Então, ele faz o fogo, ele faz o sapeco, né? E faz a produção da erva mate orgânica. Não só o Arildo, mas também a dona Fermina, no Sete Saltos de Baixo, ela faz também, ela mesma retira a erva mate, ela faz o sapeco num forno de barro que ela construiu. Então, o sapeco da erva mate, e produz a sua própria erva mate. Então, é uma prática que faz parte do cotidiano de vida deles. Assim como, por exemplo, a carroça, colher o milho na roça, trazer este milho, né, nas carroças, armazenar este milho nos paiós, né? Então, são práticas que a gente identifica, ou guardar a rama de mandioca dentro
da agrofloresta deles, né, num espaço próprio para ano que vem, vamos dizer assim, para o ano seguinte reproduzir, plantar novamente. Então, são práticas tradicionais que a gente vê em sentido regional. E aqui já são resultados dessas guardiões de sementes e dessa reprodução das sementes crioulas. Esse aqui é o feijão chocolate que eu reproduzi na minha casa. Então, aqui é um pé só que eu reproduzi com 5 sementes do feijão chocolate. Esse aqui deu um pé só, deu tudo isso aqui, fora o que eu já replantei a mais, né? Aqui é a mãe do Arildo, no Faxinal Sete Saltos, na comunidade quilombola, desculpe, Palmital dos Pretos, aonde nós fizemos a experimentação lá e plantamos, né, o professor Nicolas também pôs a mão na terra lá e plantou as sementes. Nós plantamos diversas variedades de feijão, e esse aqui também é um pé só de feijão crioulo que a gente reproduziu. Então, essas famílias reproduzindo com 5, 6 sementes, eles conseguem fazer a reprodução todos os anos dessas sementes crioulas, e eles vão guardando essas sementes, e isso vai empoderando essas famílias, né? Como forma de resistência dessas práticas contra, vamos dizer assim, o agronegócio, mostrar que eles também têm força, também têm o poder, né? Então, aqui é uma das práticas, uma foto que mostra uma das práticas feitas pela dona... fugiu o nome, no Quilombo, aonde é a caixa de malhar o feijão, né? E aí eles colocam dentro dessa caixa, dá para ver que aqui embaixo tem os espaços, né? E aí, com uma vara específica própria, né, eles vão malhar esse feijão. E aí é uma prática também dessas comunidades tradicionais. Como também socar a erva mate no pilão, ou fazer a paçoca da carne de porco no pilão. Então, ou socar a canjica no pilão também, que é fazer a canjica com a cinza, a canjica na cinza. Então, são práticas tradicionais. No Faxinal Sete Saltos de Baixo, com a dona, com o seu Antônio, a dona a vó Tila, que eu digo, né, chamo ela de vó, eles fazem todo o processo, desde matar o porco, fritar a carne no tacho específico, para daí guardar esta carne né, a banha, na lata, e aí depois socar esta carne no pilão, fazendo a paçoca de carne de porco. E aí eu fui identificar essa prática também aqui em Bituva, coisa que nos antigos faxinais. Então, essa paçoca de carne, ela é comum dos faxinalenses, não tanto em outras regiões. A canjica na cinza é também muito praticada pelos quilombolas. Então, dependendo de cada uma dessas práticas, é um determinado lugar. Então, conservar as sementes, ele mantém uma tradição alimentar, uma tradição cultural, né? Representa a perseverança desses camponeses tradicionais, reconhecidos como guardiões de sementes crioulas. Então, essa rede de sementes, vejam, só com a pesquisa nossa, no caso, a minha pesquisa dentro do grupo do Interconexões, ela forma essa rede de sementes com a RESA, que é a rede de sementes agroecológicas do Brasil todo, a SPTA, que está ligada aos produtos agroecológicos do Paraná, o IDR do Paraná, o Grupo Interconexões, a ASAECO e o CETA, que é o Centro de Estudos de Agroecologia, lá do seu Antônio Strufka, o Grupo Coletivo Triunfo, que é de São João do Triunfo, Irati, Rebouças, Rio Azul, Malé, toda essa região, a Universidade Federal do Paraná, no litoral, com a região de Matinhos, que está ligado a Guaraguaçu,
A Casla, a Unitinerante, que está ligado em Curitiba, o MST, que muitas sementes crioulas, elas são reproduzidas nos grupos dos assentamentos de sem terra, a OIPG, ou PPG, né, que nós fazemos parte, a Codesaf, que é uma cooperativa de produtos agroecológicos de Imbituva e de Ivaí, e o grupo da rede de guardiões e guardiãs de sementes, que são as famílias que a gente faz parte. O Instituto Federal do Paraná, em Irati, que também tem essa ligação com o Coletivo Triunfo. Então, vejo quantos atores e quantos órgãos nós estamos ligados apenas com a troca das sementes e essa rede de sementes que se estabelece. Então, aqui passando rapidinho para vocês também, porque senão vocês cansam muito de só me ouvir, né? Então, não vou ler tudo isso aqui, mas alguns exemplos de guardiões, como a dona Domingas, com 94 anos, né? Quando eu entrevistei ela nos conta várias práticas de agroecologia, né? De alimentação, de relação com festas, de acordo com os produtos que eles escolhiam, né? E ela tinha, né, uma religiosidade muito forte dentro dessa comunidade palmital dos pretos. Tem a dona Fermina Rodrigues, que a dona Fermina, ela tem está há mais de 40 anos no quilombo do Palmital dos Pretos, e ela tem o feijão guaí, o jaguaí. Então, ela planta esse feijão em setembro e colhe em janeiro. E essa planta, esse feijão, ele é diferente. Ela me repassou essa semente, mas ela trouxe com ela de onde ela veio, do norte do Paraná, quando ela tinha 14 anos. Então, ela cuida e planta todo ano, mais de 60 anos, ela diz, né? Então, ela diz que quando ela saiu do norte do Paraná com o pai dela, ela só pegou a trouxa dela, de roupa, e colocou dentro dessa trouxa de roupa a semente do feijão guaí. E todo ano ela planta na sua terrinha lá, reproduz e ano seguinte ela replanta novamente. Então, essa é o maior exemplo de guardiã de sementes que eu tenho da pesquisa. E aqui vocês têm o feijão guaí. Ele é um feijão que se planta, como diz, um feijão de vagem, a gente diz, né? Que ele vai subindo, né? E ela planta geralmente próximo a uma cerca e ele vai se expandindo, né? Desculpe. Aqui é o filho dela que tem daí outros cultivos também, da mandioca, batata doce, né? Dentro da agrobiodiversidade deles, né? Que eles mantêm tudo com plantas, a rama da mandioca eles guardam, né? A batata doce da batatinha, mas a dona Fermina tem muito de hortaliças também que ela me repassou. Nós temos o seu Antônio Tiburcio Maia, de 86 anos, que ele também me repassou, parente da Marilei, né? Que ele me repassou também sementes de feijão, principalmente, e me repassou muitas práticas que eles faziam no Faxinal Sete Saltos de Baixo. Assim como o seu Antônio Pires das Chagas e a tia Cília, né, a tia Cila, que a gente diz, a outra Cília Pires das Chagas, que são parentes da Marilei também, eles me contaram muitas práticas com as sementes crioulas e me repassaram também um feijão bastante raro, que eu não encontrei em outras regiões, que a tia Cila me repassou. Mas, além dessas sementes crioulas, dentro dessas práticas também, nós temos dentro da agrobiodiversidade as ervas medicinais, né? E nessas ervas medicinais, aí eu tenho a dona Tereza, em Guaraguaçu, que é uma prática imaterial, porque ela tem todo o conhecimento de como as ervas que ela tem no seu quintal, na sua agrofloresta lá, que é maravilhoso de visitar, em volta da casa dela, essa
agrofloresta, mas ela identifica todas as plantas e para que servem todas essas plantas. Então, isso é um conhecimento empírico dela, e é um conhecimento, muitas vezes, imaterial, é um conhecimento imaterial, né? Mas que faz parte dessa sabedoria desses povos tradicionais. Então, não são sementes propriamente ditas, mas são plantas medicinais que fazem parte desse conhecimento da agrobiodiversidade. E aí também, claro, ela conta todo o processo, né, do plantio que eles faziam de arroz, feijão, abacaxi, como que o pai plantava, quantos pés, né, o pai plantava de abacaxi, quanto colhia, como eles fazem o bijupuva, como eles fazem a farinha. Tem até a casa da farinha lá em Guaraguaçu, que ela tem do lado da casa dela, onde eles ainda fazem. Eu fotografei toda essa etapa de fazer a farinha do próprio milho. Então, é uma prática que vem dessa semente crioula. Os resultados rápido do que eu já tenho desta pesquisa. Então, aqui ainda está como 235 variedades, mas nós já temos mais de 250 variedades de sementes crioulas, coletadas com os guardiões, e entre essa troca, e com a troca entre eles e a rede de pesquisa, né? Desculpe, já temos 2 casas de sementes, que é a casa do seu José Sarnic e a casa Joaquim Juvelina Leite. E essas práticas dos agricultores, com as suas roças, as sementes, fazem parte, então, dessa geohistória, né, constituindo um sistema de valores, práticas, com a terra e a identidade deles, no caso, né? A formação desse banco de sementes, que representa para esses agricultores uma nova estratégia coletiva para a revalorização dessa agrobiodiversidade, porque eles territorializam, eles reterritorializam esses saberes, né, materializados no milho, no feijão, nas abóboras, nos temperos e nas árvores nativas. Essa aqui é a semente do pau-brasil. Então, eu consegui várias diversidades também de árvores nativas, né? Então, aqui como o olho de cabra, de Guaraguaçu, ou a matricalha, como eles falam, que não é uma árvore para alimentação, mas é para artesanato. Então, nós temos várias variedades de árvores nativas e de milho e feijão, abóboras e outras sementes. Aqui um exemplo fotografias da Casa das Sementes, Joaquim Juvelina Leite, que é no Faxinal dos Galvão. Então, o seu Silvestre, a Maria Janete, aqui o início do banco, e essa aqui já é reprodução. E o calendário que eu reproduzi, fiz para eles de épocas de plantio de acordo com a lua, de acordo com a época, todos os meses. Eu fiz de 2021, né? Todos os meses, todos os dias de cada mês, e qual semente, era própria para aquele dia, de acordo com o calendário biodinâmico da produção agroecológica do Brasil, né? Do Brasil relacionado à rede de sementes também do Paraná. Então, a gente pega por essa associação biodinâmica e refaz o calendário para que os agricultores possam saber em qual dia e tem até os horários, se é de manhã ou de tarde, que é melhor para o plantio daquela semente. O armazenamento também, gente, vocês podem ver que aqui estão em garrafas PET, é a melhor forma de se armazenar semente, é na garrafa PET ou em vidros, porque aí você tem também todo o processo de como armazenar. Aí você não pode ter o ar dentro dessas embalagens, né? Não pode ter nada que prejudique a semente, porque senão essa semente vai bolorar, ou seja, vai se estragar, né? Oi, Cleusi, desculpe, a gente tá ótima a apresentação, só que o pessoal, eles têm ônibus marcado daqui a pouquinho. Tá, estou acabando, professor. Legal, ótimo, obrigado. Já vou passar todos os resultados aqui, não vou nem falar, então já estou acabando.
Aqui vai aparecer todos os resultados das práticas que eu já acabei falando, depois quem tiver interesse também, né, pode entrar em contato. Mas aqui só para vocês verem as diversas variedades, então, de feijão, que tem feijão cavalo, feijão mourinho, feijão cavalo preto, cavalo branco, tem feijão dama, tem diversas variedades de feijão. Aqui são as sementes que a gente, no grupo da Reza, deram início às casas de sementes. Essa foi a primeira variedade de sementes da distribuição, e aqui foi do ano passado. Mas também tem as dificuldades, porque muitas vezes dentro dessas sementes já vem o milho bolorado. Então, uma das sementes que a gente recebeu já foi um milho bolorado, que você perde tudo e você acaba não tendo aquela semente, né? Então, aqui são só mais fotografias da estufa de morangos orgânicos que o seu Silvestre tem e os plantios de feijões que ele fez. Aqui também, com os feijões já colhidos. Aí ele identifica, ele separa, ele guarda, e ele faz a identificação, e ele guarda essas sementes, separa. Aqui é o feijão milico, né? Então, cada pé desse aqui, ele vai malhar, vai escolher, vai separar e vai armazenar, para ter essa reprodução para o ano seguinte. Aqui já é o plantio do feijão nós temos um guardião mirim dentro do projeto, que é o Diogo Gasparello, ele tem 13 anos. Então, nós já estamos fazendo a consciência também nas crianças, junto com o projeto da Marilei, Marilei, com a Maria Janete, na escola Faxinal Galvão, para fazer com que as crianças se tornem também guardiões mirins dessas sementes crioulas. Então, seria isso, professor, se eles tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, então seria essa a minha fala. Cleusi, muitíssimo obrigado. Realmente é um trabalho de fôlego, né? Afinal de contas, são 4 anos, né, de pesquisa. Parece que você incorporou de todas as formas, né, as sementes, e abraçou esse projeto como militante mesmo, né? Nesse sentido, a gente dá os parabéns para você. E parece que agora que tua pesquisa está, né, tá ainda dando resultados e novos voos, né? Você está alçando novos voos, né? Então, nesse sentido, acredito que essa aula foi muito importante para os alunos, porque eles têm uma ideia, né? São 235 variedades, né? Incrível isso, né? E os saberes e receitas que estão associados. Então, nesse sentido, a gente parabeniza você, agradece pela sua paciência e né, elaboração desses slides, de repassar esse conteúdo para o pessoal, né? Marilei, então, agradecemos também a sua presença. Marilei, que também presenciou o projeto e apoiou, né, o projeto da Cleusi, né, como presidente da associação do Palmital, do Sete Saltos de Baixo, do Faxinal Sete Saltos de Baixo. Vou me desculpar aqui que o pessoal, acho que eles têm, né, não sei se alguém tem pergunta, mas parece que vocês nessa hora estão saindo já, né? A não ser que alguém gostaria de se pronunciar aí ou não, né? Mas, enfim, Cleusi, então, novamente a gente agradece para você, por você ter dedicado esse tempo aí para o grupo, para os alunos da graduação. Espero que sejam, né, tenham incentivado vocês a pesquisar a respeito né, saberes associados à região, né? Cleusi, sim. Então, só complementando, professor, quando eu fiz o estágio de biodiversidade, de biogeografia, eu fiz com as turmas, né? Então, eu fiz com a turma a reprodução dessas sementes. Verdade. E eu enviei para eles, quer dizer, a aula foi presencial. Então, a hora que a turma quiser, se tiver interesse, a gente pode levar sementes, eles podem reproduzir, podem ver essa diversidade, porque é muito interessante. E, às vezes, eles
eles próprios conhecem avós, conhecem pais, tios que têm essas sementes crioulas, e que é obrigação nossa, né? Eu não falei acho que nem um terço da pesquisa, professor, porque teria tanta coisa, né? A Marilei, a gente foi lá na tentativa de proteger o olho d'água, né? A água lá do Faxinal Sete Saltos, tem tanta coisa para se falar da dona Cacilda, né? Quantas sementes ela passou, mas o tempo é muito curto. Então, se tiver interesse, a gente leva sementes, pode distribuir para os alunos, eles podem fazer. E a gente fez a experiência com eles de pegar uma semente convencional de mercado e uma semente crioula, para ver a diferenciação, e eles acompanharam essa germinação da semente crioula e da semente convencional, como é diferente e como a semente crioula é muito mais resistente, muito mais produtiva. Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição deles. E dá uma excelente prática, né, pedagógica, isso. né? Ótimo, legal. Muito obrigado, Cleusi. Então, a gente vai... Eu que agradeço, professor, pela oportunidade né, para quem de quiser. defender as sementes crioulas aqui. Legal, ótimo. Cleusi está indo, por fim, né, só para... Mas ela está indo agora em junho, né, para Dourados, é isso? Em julho, eu vou para Juti, Mato Grosso do Sul, onde a gente vai fazer esse intercâmbio também, né? Já fiz com Matinhos, lá no litoral, e de todo esse trabalho, então, agora a gente vai com o grupo da ASPTA e do Coletivo Triunfo, nós vamos para Juti, que lá tem uma casa de sementes, criado pela professora Zefa, e que a gente tem, a professora Zefa Valdivina, onde a gente faz essa troca de sementes. Então, eu vou levar sementes daqui, do Faxinal dos Galvão, que foi, né, produzida, e vou trazer sementes de lá também. Você leva amor e traz amor também, né? Porque é uma dedicação, certeza, né? Todo um trabalho, né? Mas nós temos também a professora, a Ingrid, que fez parte, Zambilo, né? Também, com a professora... Karen, ela trouxe feijão do Diamante do Oeste dos Índios, e nós reproduzimos lá no Seu Silvestre, e a gente ficou assim espantada a quantia que aquele feijão, ele não para de produzir nunca. E aí agora a gente quer fazer um estudo qual a relação dos indígenas com esse feijão, porque ele está sempre produzindo, o que cai no chão ele reproduz. Então, essa diversidade e como ele é resistente, né? E não tem nessas regiões aqui do Centro-Sul, só na região lá de Diamante do Oeste. Muito bem, Cleusi, muito obrigado. Parabéns novamente, é um tema apaixonante, é uma pesquisa, como eu falei, que, assim como as sementes, ela só tende a brotar novos frutos e novas ramas, novas sementes, né? Sim. Parabéns e obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todos por me ouvirem aí. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, abraço. Abraços. Parar aqui a gravação.